Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Bom dia, boa tarde, ou uma boa noite, se esse for o seu momento. Porque não importa a qualquer hora, a qualquer momento. Só o que importa é o que o Espírito Santo vai falar conosco através da leitura deste livro de Rick Renner, Armado para o Combate. Uma abordagem bíblica a respeito da armadura de Deus. Estamos entrando no nosso segundo capítulo. Ele está sendo dividido, pois são bem extensos, mas a glória e a presença do Senhor, essa é completa. Vamos lá? Armas carnais versus armas espirituais. Deixe-me dizer, desde o início, que algumas pessoas adoraram esse capítulo e outras o desprezarão. Mas por causa de vários tipos de ensinamentos sobre batalha espiritual que circula periodicamente pela comunidade cristã, sou compelido pelo Espírito Santo a incluir este capítulo neste livro. Em vez de magnificar a obra vitoriosa de Jesus Cristo sobre Satanás e a nossa libertação do poder dele, muito do que é ensinado hoje sugere que a obra da cruz está inacabada. Que o sangue de Jesus nos salvou, mas na verdade não nos libertou completamente do poder de Satanás. Embora essa talvez não seja a intenção de alguns daqueles que ensinam a respeito da batalha espiritual, em geral, essa é a mensagem transmitida. O fruto desse ensinamento é uma nova forma de legalismo espiritualizado. Em outras palavras, o que Jesus Cristo fez não foi suficiente. Portanto, agora você precisa fazer alguma coisa a mais, a fim de adquirir a libertação adicional do controle do diabo. Na verdade, isso é o equivalente a trocar uma forma de cativeiro por outra. E o segundo cativeiro é muito mais perigoso. Ele vem na aparência de espiritualidade e, pelo menos em princípio, é muito difícil de discernir. Com relação a essas armas carnais e técnicas carnais feitas pelo homem, Paulo tinha o seguinte dizer: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as obras da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus para destruir fortaleza. Segundo Coríntios 10, 3, 4, na versão ARA. Observe como Paulo coloca: pois embora andando na carne, a palavra andar foi extraído da palavra peripateu e é um composto de duas palavras, peri e patel. A palavra peri significa ao redor e a palavra patel significa andar. Quando as duas palavras são unidas, periopatel, a nova palavra
A nova palavra significa andar por aí ou viver habitualmente e continuar em uma vizinhança geral. Usando a palavra paripatel, Paulo estava transmitindo uma mensagem muito forte sobre a sua humanidade. A palavra transmite essa ideia. Praticamente tudo o que faço nessa dimensão da carne. Como na carne, divirto-me na carne, durmo na carne, penso na carne, estudo na carne. Minha vida consiste principalmente nesta dimensão terrena. Na verdade, o termo grego aqui usado é a esfera de influência. A esfera de influência locativa. Isto é extremamente importante. Em um sentido literal, significava que Paulo sabia o que estava trocando e no seu corpo carnal, e não podia sair dele, nem podia trocá-lo por outro. Ele estava preso ao corpo. Esse estado de estar preso ao corpo não mudaria até a morte, quando este corpo carnal e natural seria gloriosamente transformado em um corpo espiritual. O próprio fato de Paulo dizer não militamos segundo a carne ou de acordo com a carne, nos diz que ele estava ciente da fraqueza e futilidade do seu próprio homem natural. Paulo sabia que não havia esperança de realizar nada de bom por intermédio do seu homem carnal. Portanto, ele voltou para a dimensão do Espírito, onde a ajuda sobrenatural estaria disponível. Segundo tópico do capítulo 2. Homem de guerra, com sede de sangue, ousados e comprometidos. Paulo continua nos dizendo que há muita coisa que ele não faz com seu corpo carnal e natural. Não militamos segundo a carne. A palavra militar foi extraída da palavra strateomenos, e se refere à atitude militante de um soldado treinado. Ela era usada particularmente para denotar a atitude comprometida de um soldado romano, pesadamente armado e treinado para matar. Não há dúvida de que o soldado romano era as melhores máquinas militares do seu tempo e estavam entre os soldados mais habilidosos da história do mundo. Aqueles homens eram matadores treinados. Na verdade, eles eram tão completamente treinados na arte do assassinato e da mutilação que esses atos de guerra haviam se tornado instintivos para ele. Profissionais nas armas de guerra, os soldados romanos sabiam como usar essas armas contra os adversários com muita eficácia. Poderia-se dizer que esses soldados, em particular, tinham sede de sangue. Além do mais, especialmente os bons soldados pediam para ser colocado na frente da batalha. Seu desejo insaciável de tirar sangue dos adversários estava tão impregnado na disposição deles que eles não se contentavam em guerrear atrás das linhas, onde apenas uma ação mínima estava ocorrendo. Esses soldados pediam para ser colocado na frente da batalha, para que pudesse ver o inimigo primeiro e ter a primeira oportunidade de atacar. Além disso,
O soldado extremamente audaz, com frequência, se oferecia como voluntários para partir em missão perigosas que outros não queriam empreender. A ideia de penetrar em um campo inimigo e invadir solo estrangeiro perigoso era possibilidades eletrizantes para esse tipo especial de soldado. Eles eram homens de guerra, ousados, comprometidos e com sede de sangue. Todas essas imagens gráficas são transmitidas na palavra militamos, que Paulo agora usa em 2 Coríntios 10:3. Portanto, quando Paulo diz, não militamos segundo a carne, ele está fazendo várias afirmações poderosas à igreja. Primeiramente, Paulo nos diz que, espiritualmente falando, a sua própria atitude mental é muito semelhante à de um soldado romano. Ele está tão comprometido em ter vitórias que quer tirar sangue do inimigo, ele mesmo. Além do mais, ele quer ser colocado na frente da batalha para ter a oportunidade de atacar primeiro. E ele é tão corajoso espiritualmente que está disposto a ir aonde nenhum outro soldado quer ir. Essa era a atitude mental de Paulo. E essa foi uma das razões pelas quais ele declarou que queria anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras. 2 Coríntios 10:16. O desejo de Paulo era ir e ministrar em lugares onde nenhum outro homem queria ir. Esse é o motivo pelo qual ele estava disposto a ir a cidades como Éfeso e Corinto, que era fortaleza de sensualidade e atividades demoníacas. Paulo era um soldado da linha de frente do Senhor. Mas Paulo nos diz outras coisas também. É muito importante nesse versículo. Paulo nos diz outras coisas também muito importantes nesse versículo. Além de possuir essa atitude mental comprometida e determinada, ele diz: não militamos segundo a carne. Lembre-se de que Paulo era um homem instruído e influente, naturalmente falando, mas no que se referia a dar um golpe no inimigo, ele sabia que a sua inteligência e instrução não contavam. A carne de Paulo, independentemente de quanto ela queria parecer impressionante ou de quanto ela pudesse rugir alto, não seria páreo para o inimigo espiritual. As armas carnais simplesmente não estão aptas a combater adversários espirituais e nunca estarão. Terceiro tópico: armas e estratégia espirituais. Paulo continua no versículo 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosa em Deus para destruir fortalezas. Preste atenção especial às palavras armas, milícia e carnais nesse versículo sobre a batalha espiritual. Em primeiro lugar, Paulo nos diz que temos armas à nossa disposição, mas elas são armas espirituais. Essas armas, tanto ofensivas quanto defensivas, podem ser encontradas em Efésios 6, 13 ao 18. Abordaremos essas armas amplamente no capítulo 10 a 16.
Em segundo lugar, observe que Paulo continua dizendo: porque as armas da nossa milícia, a palavra milícia, oferece outra chave importante para derrotar o ataque do inimigo. Ela foi extraída da palavra stratos e é de onde retiramos a palavra estratégia. Ao escolher usar essa palavra, o Espírito Santo nos diz alguma coisa muito importante sobre a batalha espiritual. Em primeiro lugar, a palavra stratos nos diz que para as armas espirituais funcionarem com eficácia, elas precisam estar acompanhadas de uma estratégia divina sobre como usá-las. Se tivermos armas, mas não tivermos um plano de batalha, nossa derrota será certa. Essa, na verdade, é a principal razão pela qual a maioria dos cristãos não tem vitória em sua vida pessoal. Não é que lhe falte um armamento adequado. Deus lhe deu tudo o que eles precisavam. Entretanto, eles não têm uma estratégia que lhe diga como atacar. Por consequente, as armas deles não de nada adiantam. Armas sem uma estratégia sempre se traduz em fracasso. Imagine um exército que está plenamente equipado com armas de guerra, mas não tem estratégia para usar essas armas contra o inimigo. Mesmo com todas essas armas e artilharia à disposição, esse tipo de exército fracassará completamente. Do mesmo modo, muitos crentes se gabam de ter toda a armadura de Deus, mas não fazem ideia de como essa armadura espiritual deveria ser usada na prática, nas experiências de sua vida. Até que Deus dê a esses crentes uma direção clara e um plano de batalha seja concebido em seus corações. Essas armas pouco farão para repelir as forças do inferno que se levanta contra eles. Assim como Deus graciosamente o vestiu com uma armadura espiritual quando você nasceu de novo, Ele agora quer que graciosamente lhe dar uma estratégia de como destruir as mentiras e o engano do diabo, que tem dominado a sua mente, para que eles não possam mais controlá-los. Para receber essa estratégia divina, você precisa ouvir o Espírito de Deus. Isso requer que você passe tempo orando no Espírito, lendo a palavra e buscando a mente de Deus. Por si mesmo, você nunca conceberá um plano que o liberte. Quando as fortalezas se tornaram profundamente arraigadas na mente, somente o Espírito Santo pode lhe dar uma estratégia de como destruí-las. Ele lhe mostrará como usar as armas que Deus lhe deu. E ele o instruirá sobre quando e o que atacar. Quarto tópico: a futilidade da carne. Agora chegamos ao ponto seguinte desse versículo. Paulo continua: porque as armas da nossa milícia não são carnais. A palavra carnal foi extraída da palavra sardos, que é a palavra grega para carne.
Escolhendo usar essa palavra, Paulo nos diz que as verdadeiras armas espirituais não vêm da esfera da carne. Na verdade, Paulo toma uma posição difícil nesse assunto. Ele declara enfaticamente que as armas espirituais não têm absolutamente nada a ver com a carne ou a atividade da carne. Embora Paulo vivesse, agisse e andasse na carne, assim como nós o fazemos hoje, ele não dependia da carne ou das técnicas carnais para derrotar adversários espirituais. Para reforçar a vitória que Jesus alcançou por meio da cruz e da ressurreição, Paulo tinha de usar armas espirituais. A carne pode combater a carne, mas a carne não é páreo para a dimensão espiritual. Embora Paulo fosse extremamente instruído, nem a sua instrução, nem a sua mente maravilhosamente genial era páreo para o diabo. Sua notoriedade como líder cristão famoso não assustava nem impressionava o diabo. Sua maneira de falar e o seu estilo vocal de pregar não era incrível o bastante para livrá-lo dos ataques do diabo. Não importa qual boa seja a aparência da carne ou o barulho que ela faça ao rugir, ela nunca se destinou a combater um inimigo espiritual. Esse é o motivo pelo qual Deus nos deu, em sua graça, armas espirituais como o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a lança da intercessão. Sem essas armas, ficamos nus e indefesos diante do adversário. Quinto tópico: as fracas e tolas armas da carne. Não obstante, muitos crentes buscam usar técnica externa, física e carnais, na tentativa de derrotar a arma do adversário em sua vida e para travar a suposta batalha espiritual, em vez de descansar na obra redentora de Jesus Cristo e usar as armas que são fornecidas na Bíblia. Efésios 6, 13 e 18. Esses crentes passam a seguir uma forma de batalha espiritual que é totalmente estranha a qualquer ensinamento do Novo Testamento, onde eles precisam fazer coisas adicionais a fim de libertarem do controle do diabo. Mas não é de técnica externa, física e carnais que os crentes que estão com dificuldades precisam. Esses métodos não apenas são ineficazes, eles eventualmente se tornaram uma nova forma de legalismo na vida das pessoas que confiam neles para guerrear contra o diabo. Assim, além de lutar contra a verdadeira fortaleza que o diabo semeou em sua mente, esses crentes também terão de lutar contra os sentimentos de condenação, por não alcançarem a vitória por meio da suposta técnica da batalha espiritual que lhe for ensinada. Esse legalismo de fazer supostas coisas espirituais a fim de obter libertação passou a ocupar dolorosamente a vanguarda de muitos grupos ao longo dos anos. Sinto a dor dessa tragédia profundamente em meu coração, pois sou chamado por Deus para ministrar às pessoas. Portanto, quando vejo pessoas sinceras envolvidas pela obra da carne que,
na verdade não acrescenta nada à sua liberdade. Isso me entristece profundamente. Não posso evitar lamentar pelos cristãos que constantemente e habitualmente querem se libertar da possessão demoníaca, quando Jesus Cristo já os libertou. Por exemplo, lamento muito pelo grupo de cristãos que começaram a ensinar há vários anos que os cristãos precisam se libertar do controle da opressão demoníaca deliberadamente, se obrigando a vomitar dia após dia, semana após semana. Como se vomitar por si só, de algum modo, removesse os poderes demoníacos. Eles viam nessa forma de purificação como prova de que os poderes demoníacos tinham saído do corpo das pessoas. Nas últimas décadas, também tive a infelicidade de ver muitos cristãos abusando fisicamente do seu corpo e ferindo as suas gargantas com um ensinamento chamado de línguas guerreiras. Um ensino que cresceu em popularidade há algum tempo. As pessoas que aderiram a esse ensinamento acreditavam que, gritando, berrando e orando violentamente, com orações barulhentas que chegavam a ferir suas gargantas, elas podiam exercer mais poder contra o diabo. Algumas dessas pessoas até ensinam que se você orar baixinho, é melhor que encontre algo mais útil para fazer com o seu tempo. Na visão distorcida delas, a oração não exerce poder espiritual, exceto se for feita em voz alta, em um volume ensurdecedor. De algum modo, elas acreditam que a autoridade espiritual esteja ligada ao volume de sua voz. Mas quando você está lidando com o diabo, o problema não é o nível do som ou o volume da sua voz. O diabo, ele não tem medo de barulho e gritantes do tempo moderno. O barulho, obviamente, não incomoda o diabo. Um policial não grita nem berra para impedir um crime. Ele simplesmente puxa sua arma e a empunha diante do ofensor. O policial não precisava gritar ou berrar. Toda a gritaria do mundo não pararia o ofensor. Por outro lado, a arma do policial tem grande autoridade. Com a arma em punho, ele pôde sussurrar para o ofensor, e o ofensor obedecerá ao bom grado. Do mesmo modo, é a autoridade que reside no espírito que faz com que o diabo obedeça. Se você sabe que está em Jesus Cristo e como usar essa autoridade transmitida por Cristo contra o diabo, pode sussurrar baixinho que ele fugirá. A questão não é o nível do volume da sua voz, é a autoridade contida no seu espírito. Toda a ideia que está por trás da gritaria violenta em línguas é que as regiões celestiais estão cheias de poderes demoníacos e os cristãos estão fisicamente sobre essa nuvem tenebrosa e demoníaca. Portanto, eles precisam tentar rasgar as regiões celestiais com seus barulhos altos e gritantes, na tentativa de abrir caminho por meio dessa suposta barreira infernal. Assim, irmãos e irmãs sinceros são levados a crer que precisam gritar violentamente com o diabo, por horas sem fio, dia após dia e semana após semana, para alcançarem a libertação em suas vidas pessoais. Após ouvir sobre essas reuniões, eu pessoalmente participei de uma anos atrás. Ao ouvir a mensagem daquela noite, eu mal pude acreditar nos meus ouvidos. Durante 1 hora inteira, o palestrante instruiu as pessoas sobre como gritar
berrar, começar a chorar, forçar o choro e fazer a purificação, forçar o vômito. Meu coração doeu ao ver o que os cristãos sinceros estavam fazendo, em nome do Espírito Santo, e ao ouvir que eles pensavam ser a genuína batalha espiritual. Não tenho dúvida quanto à sinceridade desses irmãos, nem duvido do seu verdadeiro desejo de derrotar as obras do diabo em suas vidas pessoais e nas vidas dos outros. O zelo deles é admirável, mas seus atos não têm base bíblica nem se baseia no conhecimento. Romanos 10:2. De qualquer modo, a Bíblia não ensina que devemos gritar incessantemente contra o diabo. E as Escrituras devem ser absolutamente o fundamento de tudo o que cremos, ensinamos e fazemos. Amém? Ficamos aqui. Próximo áudio será o tópico 6. Amém?